Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma reunião do nosso NEP Gesiel. Hoje, dia 19 de maio de 2026, nós prosseguimos na nossa jornada proposta para esse ano, que é o estudo do Sermão do Cenáculo. E ainda estamos no capítulo 15 de João, porque o Sermão do Cenáculo envolve vários capítulos, né, de João, e estamos aqui no capítulo 15, a terceira semana dentro do capítulo 15. Então, como é de costume, a gente vai dar uma olhadinha aqui. A gente só esses dois primeiros que a gente já viu, né? Nós vamos hoje a partir do versículo 9, mas só para dar uma puxada aqui na memória, aqui, ó. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Então, é daqui para frente que a gente vai ver agora, né? Vamos dar uma lida aqui, geral até o 12, depois a gente volta aqui. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ainda prossegue, né, a vários versículos, mas só para a gente se situar um pouquinho onde a gente está, né? Então, vamos ao 9. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E permanecei no meu amor. Aqui, no livro que nós estamos seguindo, né, que é o Sermão do Cenáculo, ele faz umas alteraçõezinhas, às vezes, né, a gente já comentou sobre isso, e aqui ele muda um pouquinho o tempo do verbo. Aqui ele fala, assim como o Pai me amou, eu também vos amei, passado. Aqui ele fala, assim como meu Pai me ama, eu também vos amo, e permanecei no meu amor. E normalmente, como ele sempre faz, né, quando ele faz essas alteraçõezinhas, ele comenta sobre a alteração, né, então é o que ele vai fazer aqui, ó. Como meu Pai me ama. Como em João 13, 24, adotamos o uso do verbo amar no presente, contrário às versões tradicionais, por ser o amor de Deus e do Cristo sempre presente. Eu acho interessante essas justificativas que ele faz, porque a gente entende aí, ó, o sentimento dele, né? Que é sempre, eu acho sempre muito interessante essas alterações, entre aspas, que ele faz, né? O Cristo, do mesmo modo, ama toda a humanidade. O amor é, se assim pudermos nos expressar, a matéria-prima da criação. Está em tudo e em todos. Eu achei tão lindo eles falar isso aqui, ó, que é a matéria-prima da criação. Então, Deus fez tudo que fez, Jesus fez tudo que fez por amor a nós, né? Então, por amor, ele cocriou o planeta, por amor, ele nos acompanha, né? Por amor, ele dá oportunidades, subsídios, como a gente falou, inclusive, né, ontem, né? Para a gente ir crescendo, se evoluindo, né, buscando aquele nosso lugar que ele prometeu, né? Então, é a matéria-prima da criação. Eu achei muito linda essa maneira de falar aqui. Fala, querido. Não, a gente fica pensando, né? A gente conhece um pouco, a gente conhece do amor, né?
é muito limitada a nossa visão. Você vê que amar, fazer, construir o mundo, nos fazer por amor. Olha o significado profundo que é isso. Hã? Pois é, É exatamente. muito profundo isso. E a outra questão que eu falo, essa questão do tempo, assim, eu fico pensando, essas traduções também, a própria língua, né? O hebraico, a gente sabe que eles tinham uma forma de escrever. Será que a gente consegue, essas traduções realmente obedeceram esse tipo do tempo verbal? Será que realmente a gente pode entender isso? Porque é uma extrapolação do autor, né? O autor é que fez isso, né? É. Será que estava no tempo passado mesmo? Jesus disse isso dessa forma? Eu vos amei. Será que foi isso mesmo? Né? Então, a gente não É vai saber, provável, né? é provável, é uma possibilidade grande, né? Até porque ele estava se despedindo, né? Um único mandamento Também. vos dou: Aham. ame como eu vos amei na minha estada com vocês, convosco. Isto. Parece tem uma certa lógica nisso, Tem uma certa né? lógica nisso, com certeza. Com certeza tem, Aí Kleber. o autor altera um tempo verbal presente, porque ele permanece. Isso é muito lindo, né? Isso é de uma sensibilidade muito grande. É interessante isso que você levantou, né? Porque naquele momento, como você falou, ele estava se despedindo, né? De alguma forma, ele estava se despedindo, apesar de sabermos que ele está sempre conosco, né? E então, o fato dele estar sempre conosco, ele continua, né? Ele continua nos amando. Então, ele ama, presente, sempre, sempre presente, né? Sempre. É muito legal isso, muito, muito legal. A gente fica pegando esses detalhes, né? Enriquecem o entendimento, né, do texto, enriquece. Vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Porque ele fala, né? Assim como meu pai me ama, ou me amou, né? Eu também vos amo. Meu pai me ama, diz o mestre com autoridade, porque ele, exteriorizando esse nobre sentimento, vive na faixa vibratória do pai. Assim, não é que ele seja privilegiado com o amor do pai, mas que ele, por amar, recebe naturalmente e de um modo consciente esse amor. É, ele por amar tanto, né, numa intensidade que a gente ainda não consegue, né, atingir, ele percebe muito mais, né, sente muito mais, e é como se fosse um espelho mesmo, assim, né, é fantástico isso. Fala, minha flor. Só um pequeno comentário, porque nós, na hora anterior, né, nós estamos estudando André Luiz, né, e nós estamos Ah, terminando de estudar a libertação. E nós estamos aqui no capítulo 19, tem uma fala, né, entre tantas outras frases maravilhosas da Matilde, ela fala assim: depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos, né? é, E Jesus veio exatamente, né, personificar esse amor. Por isso essa frase dele, né, que nos ama, né, que realmente tem que ser colocado no presente, né, é tão forte no Evangelho, né? Nos grava tanto e foi tão exaltada por João, né? A questão do amor, né? Deus é amor. E Jesus personificou esse amor, nos mostrando como devemos nos amar, né? Como ele nos amou, né? Ou como exato. ele nos ama, né? É Ele muito não sabe. realmente. É lindo, né? É. É muito lindo. Gente, e essa frase da Matilda, né? Que fantástico mesmo, que fantástico. É, Gente, entre outras tantas, né? Porque é maravilhoso esse capítulo, vale a pena reler.
Com Principalmente certeza. quem tem filho pequeno, viu? Então tá. Aí, eu também vos amo. Jesus falando, né? Ou eu também vos amei, como a tradução do Haroldo, né? Jesus é o amor feito visível. Olha que interessante, é feito visível. Ele encarnou aqui, né? Então, ele mostrou, né? É o maior exemplo de que amar não é uma utopia, é possível. Ele, em todos os momentos, amou. Para se fazer compreendido, tomou um corpo de carne e, por intermédio de uma simples e humilde família, fez-se presente entre nós. Adequou todo o seu entendimento superior, apresentando-nos, por meio de parábolas e sentenças simples, tudo o que necessitávamos saber com vistas ao nosso progresso espiritual. Não bastasse isso, realizou curas, construiu amizades e exemplificou-nos a necessidade de cumprir todos os desígnios de Deus, mostrando-nos que a circunstância é sempre a vontade do Criador em favor da criatura. Eu queria, eu queria observar um pouco mais esse segundo parágrafo aqui, né? Que onde ele fala aqui, por exemplo, adequou todo o seu entendimento superior, apresentando-nos, por meio de parábolas e sentenças simples, né? Tudo que a gente necessitava saber, né? Em prol do nosso progresso espiritual. Então, assim, eu lembro até do Haroldo uma vez falando, né, que o Evangelho do Cristo, na verdade, o que a gente tem, né, de Evangelho do Cristo, é uma síntese do conhecimento do Cristo, porque a gente a gente já sabe, já tem esse conhecimento, né? Que o conhecimento do Cristo é uma coisa que a gente ainda está muito longe de conseguir, né? Então, assim, ele com todo o conhecimento do mundo que ele tem, né? Com tudo aquilo que tem dentro da cabecinha dele, né? Se é que assim a gente pode falar de um espírito crístico, né? Ele adaptou tudo isso de maneira simples para que a gente pudesse entender e de maneira que talvez muitas das coisas que ele falou, muitas das pessoas da época entendiam até melhor que nós por conta dele usar assim os costumes da época, né? Mas muitas coisas que ele colocou lá, hoje, aos poucos, a gente está destrinchando um pouco mais, né? Emmanuel fala muito sobre isso no Consolador, uma questão aí que eu até gosto muito da questão, né? Então, ele, assim, é o papel do mestre em sua excelência mesmo, né? Porque com tanto conhecimento que ele tinha, ele falou de uma maneira simples, de uma maneira que a gente pudesse entender, e que, e que com aquilo que ele deu, que parecia tão simples naquele momento, a gente vai, a cada reencarnação, a cada passo que a gente dá na nossa evolução, a gente vai tirando mais e mais e mais coisas daquelas palavras simples, né? Isso é fantástico, isso é fabuloso. Permanecei no meu amor, né? Da mesma forma, lembra que a gente comentou quando ele fala meu pai, seu, nosso pai, vosso pai, né? Aqui ele usa o meu amor, né? Então, ele que é mestre por excelência, aquele que tem a missão de nos encaminhar para Deus pela educação, nos diz: permanecei no meu amor. Ou seja, também faça desse sentimento a tônica de sua conduta, de uma forma perseverante. Muitos momentos de dificuldade virão em que até esse sentimento poderá se esfriar. Entretanto, é preciso resistir. Tudo tem a sua razão de ser. E só a fé amadurecida, através do vencer esses próprios obstáculos, poderá remover a montanha de nossas dificuldades. Então, é aquela coisa que eu até estava comentando
a Sueli, né, antes da gente começar aqui, o verbo permanecer, né? Porque a gente é muito aquela coisa dos altos e baixos, né? A gente já comentou isso aqui também, né? A gente é muito assim de altos e baixos. Tem momentos que a gente está assim com o nosso lóbulo frontal assim exalando amor, né? Mas tem momentos que a gente patina e que a gente quase que volta lá para o cérebro reptiliano, né? Para o porão, né? Então a gente no nosso patamar evolutivo essa questão, né? A gente ainda tem as nossas patinadas, né? Os nossos deslizes, né? Então a gente não consegue permanecer, né? No momento que a gente conseguir permanecer, aí sim a gente vai atingir um patamar mais próximo dele, né? Então é o que ele fala aqui, permanecer, ou seja, é como se ele tivesse ditando uma norma, uma regra, uma lei, né? Permaneça, fique no meu amor, né? Ou pelo menos faça essa tentativa, né? E aqui embaixo ele fala, muitos momentos de dificuldades virão, ou seja, são os momentos que a gente dá aquela patinada, né? Que a gente fala, mas por que eu, né? Por que está acontecendo isso comigo? E às vezes a gente fica ansiosa, às vezes fica com raiva, né? E então ele fala o quê? Que nesses momentos de dificuldade, só a fé amadurecida, ou seja, vamos trabalhar a nossa fé, vamos trabalhar o nosso estudo, né, a nossa perseverança, para que a gente possa vencer esses obstáculos que aparecem, né? E, como ele fala, remover a montanha das nossas dificuldades e voltar a se vincular no amor dele, né? Então, para a gente permanecer, é só com a fé amadurecida mesmo, né? Só com a fé amadurecida. Prosseguindo. Importante aqui notar o pronome usado, né? Meu amor. É como se Jesus estivesse adjetivando, dando qualidade ao amor. É o sublime amor, aquele que dá sem espera de retribuição, aquele que serve sem olhar a quem, ou como dizem os espíritos superiores, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa desse versículo aí? Tem uma questão interessante. A gente pensa assim, como é que Jesus, o Espírito tão puro, ele tem a noção plena do amor divino, né? Ele tem o entendimento do amor profundo. Como é que ele conseguia explicar isso como se fosse assim, simplificar, usava o dia a dia das pessoas da época, né? E já pensando que ia deixar aquilo registrado para as outras futuras gerações, e explicar. Aí, como é que ele conseguia isso? Com muito amor por todos nós, né? Com muito amor. Muito amor. E quando a gente tem amor por quem está aprendendo, né? Nós fazemos isso, né? Na hora nós somos alunos, na hora nós somos professores, uns com os outros, de uma maneira muito, muito, muito reduzida, né? Mas a gente sempre ensina e aprende um com os outros, eu estou querendo dizer. A gente às vezes não tem paciência, né? De ensinar alguma coisa para alguém, a gente não tem a paciência, porque a gente não está desenvolvendo esse amor, um amor compreensão, um amor perdão, compreender que o outro tem a mesma dificuldade que a gente, e a gente perde nossa paciência, né? Não tem esse amor aí forte para poder ensinar. E Jesus mostrou isso, né? Eu quero dizer, ele conseguiu fazer isso pelo amor por nós, para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, é um amor presente nele que fez com que ele se aproximasse e se preocupasse com cada um de nós, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho que é o amor realmente como terapia, como metodologia de vida, né? De ensinamento que ele teve para a gente, né? Não sei se vocês concordam. Concordo plenamente, meu querido. Quando você fala nisso, né, na questão da gente estar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? Lembrando aqui que o Cláudio usou, né? A matéria-prima da criação, né? A gente pode falar, o amor é a matéria-prima de todos os frutos que a gente pode produzir, né? De todas as atitudes
boas que a gente pode produzir, com todas as relações boas que a gente pode montar, né? A matéria-prima realmente é o amor, né? Fala, Sueli, querida. Então, boa noite, gente, novamente. Eu estava lembrando aqui que eu li, só que eu não lembro aonde, e não tem tanto tempo, sobre a simplicidade, né, das palavras. E falava sobre, lógico, tirando Jesus, né, assim que é né, capítulo à parte, mas mostrando, porque a gente tem uma visão distorcida de que as pessoas que falam simples, com simplicidade, elas não têm assim muito cabedal de conhecimento, não é? A gente não tem isso. Porque parece que para a sociedade, para a gente, tem que falar palavras difíceis, palavras elaboradas, aquelas frases. E era um artigo que falava exatamente o contrário, que as pessoas que falam com simplicidade, elas trazem um conhecimento consolidado e uma sabedoria naquilo que elas estão passando. Então, era totalmente diferente. Não sei se foi um estudo que foi feito, e aí esse toque aí de Jesus, realmente, né, a gente percebe aí esse espírito, né, de escola aí, né, esse espírito crístico, com essa pedagogia que vai atingir os corações, e a gente sabe que a intelectualidade, né, a pureza dele, né? Então eu fiquei imaginando, caramba, que coisa, eu achava que você ia fazer uma palestra, você tinha que usar as palavras mais sofisticadas, assim, assado, porque fulano sabe pra caramba, ele conhece a questão porque ele está falando, e não é isso. E a gente estava até falando do Arthur, né, que ele fala com coração, e ele fala com simplicidade. Ele não, a palestra dele, qualquer pessoa que ouvir, que assistir, vai entender, e, né, porque ele fala com toda a simplicidade. Então, realmente, para mim, foi uma bênção de conhecimento, atentar para isso, né? Muito interessante isso que você fala, né? Eu me lembro você me fez lembrar de uma frase que, salvo engano, é de Leonardo da Vinci, eu não tenho certeza se é dele mesmo, mas que fala que o simples é o mais alto grau de sofisticação. É o mais alto grau de sofisticação. Eu acho fantástica essa frase. E aquele que é simples, ele engloba tudo e é simples, né? Então, é o mais alto grau de sofisticação. Kleber? Eu estava lembrando agora de um palestrante espírita muito conhecido, esqueci o nome dele agora. Ele foi lá no grego, a Sueli estava falando de sabedoria, né? Ele lembrou que gnose do grego é sabedoria, é sábio, né? Aí ele foi raciocinando, falando assim, acho que é Caio, esqueci o nome, meu Deus do céu. Mas, enfim, ele falando que sabedoria, o sábio, ele compreende, ele sabe e vivencia, ele pratica. Olha como é que Jesus foi, né? Na tradução para o grego, que chegou depois da língua latina, ficou muito mais claro isso, é vivenciar, que o sábio, ele entende, conhece e pratica. Então, o que Jesus quer que ele faça, o quê? É vivenciar. Olha que coisa fantástica. Fantástico. É César Fantástico. alguma coisa. É César alguma coisa o nome dele. Eu vou já achar. Tá, gente, vamos prosseguir aqui, porque senão a gente não dá conta aqui. Vamos lá. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tem algum microfone aberto aí, gente? Então, aqui, a gente já comentou sobre isso, né? Mas vamos só repetir aqui. É como se ele estivesse falando a mesma coisa, né? A gente falou sobre isso, né? Que há uma repetição, mas que às vezes é um verbo diferente, uma colocação diferente, um detalhe acrescentado, né? E que isso é muito do evangelista do João, e é muito da fala do Cristo
aqui também, né? Então, é como se ele estivesse falando a mesma coisa, mas vamos buscar aqui o que o nosso amigo nos auxilia aqui no entendimento, né? Aqui a tradução dele não modificou em nada, né? Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus nos fala da necessidade de permanecer no seu amor, de agir baseado na compaixão pelo semelhante e na compreensão de todas as suas dificuldades. Aqui ele mostra como fazer isso. Se guardardes os meus mandamentos. Essa é a receita, vamos dizer assim, que ele dá, né? Guardar os seus mandamentos. Isto é, observarmos, executarmos o que ele ensinou, que é o que o Kleber acabou de falar, a questão da vivência, né? E ele, que já conhece o caminho, a gente trabalhou um pouquinho sobre o caminho, né? Pois o percorreu por saber como se dá o desenrolar do processo evolucional, dá um caráter de ordem, de mandamento a essa expressão, é porque ele fala como que, né, permaneceis, é como se ele estivesse dando uma ordem realmente ali, né? É imperativo, é urgente, desse modo, acolher em nossa intimidade seus preceitos, fazendo deles rotina. Só assim estaremos construindo nossa felicidade, desativando em nós a conexão com a imprevidência. E aí, na sequência, né? Permanecereis no meu amor. Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, né? Então, vamos lá. É o mestre sussurrando em nosso coração, é bonitinho, dando-nos o alento que se faz necessário a fim de nos tornarmos melhores a cada instante. Permanecer com ele, né? O que a gente estava falando, né? No momento, a gente tem altos e baixos, mas a nossa busca, né? A nossa busca é permanecer, né? É permanecer no amor dele. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Quer dizer, ele está falando para a gente fazer isso com ele. E está falando para a gente que é como ele faz com o Pai, né? Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, não há nesse convite feito a seus discípulos de todos os tempos, ou de vivenciar o que ele nos trouxe, nada de impróprio ou impossível. Jesus mostra abertamente a sua relação com o Pai, sua dependência e lealdade aos desígnios superiores. Fica claro nesses textos que Jesus não é Deus, como se pensou por algum tempo. Entretanto, é um com ele em matéria de fidelidade, em matéria de sintonia, de harmonia, de vibração, né? E é aí que entendemos sua autoridade, por ser coerente com tudo o que ensina. Usando desse amor que ele prega, ensina-nos o mecanismo deste caminhar de forma tranquila e segura. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essa é a receita que ele dá para a gente, né? Façamos o mesmo. Todavia, elejamos como nosso Pai aquele que é soberanamente justiça e misericórdia. Alguém quer comentar alguma coisa? Na sequência, nós temos, acho que, dois textos do Emmanuel. Vamos para os textos? Então, vamos lá. No livro Segue-me, o Emmanuel comenta esse versículo, né? No início do versículo, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem observa o mal e o remédio contra o mal e o remédio contra o mal, nos campos de provação do mundo, é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Vejamos alguns deles. Os exemplos que ele sempre relaciona várias situações, né?
Vamos lá. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. A criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como sejam extinguir o fio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria ou destruir através do incêndio. Da morfina que se extrai da terra, o alívio do enfermo, retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz no abuso do entorpecente. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou suvinice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento. Assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. Quer dizer, ele está falando de diversas coisas aqui que você tanto pode usar para o bem ou para o mal, né? E aqui ele vai falar, então, a hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais, a hora de cada um deles, né, é matematicamente constituída de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. É interessante o que ele coloca, né? Porque Jesus está falando, dos mandamentos dele. Dos mandamentos dele. Então, a gente sabe, a gente conhece. Agora, todo mundo tem 60 minutos para fazer o que bem entender das coisas que tem, das coisas que conhece, das coisas que sente, né? Você tanto pode conduzir, direcionar essas coisas todas que você conhece, para o bem ou para o mal. É sempre uma questão de atitude pertinente a nós mesmos, como ele encerra aqui, né? E tem a questão que muito é comentado também, né, de quando a gente chega do lado de lá, uma coisa que a gente mais lamenta é a perda de tempo, né? A perda de tempo. Então, interessante a comparação, né, que Emmanuel faz com o tempo que cada um de nós tem. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Parece que ele mudou de assunto? Parece que ele mudou? Vamos ver. Digo-vos isso. Falando assim, Jesus demonstra o grau de consciência que tinha de sua missão, o que não poderia ser diferente em se tratando de um espírito da evolução que ele é. Prestemos atenção desse modo no isto, esse isto aqui é esse isto aqui, né? Digo-vos isto, né? Então, vamos prestar atenção nesse isto aí, a que se refere o Rabi. Aqui, digo-vos isto, né? O que Jesus está falando com isto, né? Para que a minha alegria do Cristo, a minha alegria que ele fala, né? Ou seja, a alegria contida em qualquer atitude que tenha por base o amor, que estávamos falando tanto da questão do amor, né? É o que diferencia o cristão de outro qualquer, que por qualquer motivo faça o bem. Não entendamos com isso dizendo que só o adepto do Cristo faz o bem com alegria.
Não, de modo algum é isso. O que quisemos dizer. Entretanto, afirmamos que todo aquele que já compreendeu a essência do Evangelho serve com a alegria natural advinda do amor, que ela está sempre presente em seu modo de ser e de compreender todas as coisas. Quer dizer, acho que ele está querendo dizer aqui, não é o rótulo que vai diferenciar, vamos dizer assim, as pessoas, né? O rótulo, assim, do segmento religioso que ele tem, né? Não é nada disso, né? E nem o fato da pessoa, por exemplo, acreditar que Jesus esteve aqui e que, né, que ele fez todas as coisas que ele fez, e acreditar que ele deixou um ensinamento que deve ser observado, que realmente nunca leu nada do Evangelho, né? Isso também não quer dizer que não seja uma pessoa que trabalhe com base, né? Que todas as suas atitudes tenham como base o amor, como ele está dizendo aí. Eu falei ontem na reunião, nossa, e vou repetir aqui. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus, em Jesus, não acredita em nada, mas é uma pessoa boníssima, é uma pessoa extremamente responsável, centrada, uma pessoa assim muito participante ali dentro da família, que que ajuda muitas pessoas, sabe? Que faz tudo que pode, assim, uma pessoa com certa condição financeira muito boa, que com a condição dele auxilia, sabe, outras pessoas. Ele cuida da educação, por exemplo, de uma criança que ele conheceu, ele paga todo o ensinamento da criança. Enfim, não quer dizer nada o fato da pessoa levar um rótulo ou outro, né? Ele ama, né? Como? Ele ama. Ele ama, Ele ama. ele ama, Ele ele ama. ama. Simples. Pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Pessoa muito legal. Muito bem, prosseguindo mais um pouco. Jesus explicou o que expressou anteriormente sobre o amor com o objetivo. Para quê? Porque ele fala aqui, né? Para que a minha alegria, né? Para quê? De mostrar àqueles que seriam os disseminadores de sua boa nova a importância de realizar com alegria tudo o que fosse feito. Quando quando este sentimento ainda não se faz presente no que realizamos, é sinal de que ainda não compreendemos as lições do Nazareno. Porque se ao servirmos ou realizarmos qualquer atitude no bem, fazemos ainda por dever. É nas faixas da justiça que estamos nos movimentando, o que, em alguns casos, já é uma vitória, e não nas do amor. E uma frase aqui que está em Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É aquela coisa, né? Tem gente que eu vou na casa espírita, eu tenho que ajudar lá na cesta básica, na sopa, sei lá, em alguma coisa assim, porque senão eu vou para o umbral, né? Então eu faço isso para não ir para o umbral. Mas nossa, eu vou assim só porque tem que ir mesmo, porque senão não, né, não faz aquilo com alegria, né? Então, quando você faz um negócio com amor, aquilo é uma alegria para o teu coração. Aquilo é uma alegria para o teu coração. Então, a gente não faz por causa da lei, a gente faz porque faz parte da gente já, né? É isso que está querendo dizer aqui, para que essa alegria dele venha para nós, é isso, para que essa alegria esteja em nós, isto é, na intimidade da criatura, é a alegria definitiva, e não aquela que às vezes faz parte do nosso cotidiano. Aquele que está em perfeita conexão com Deus, sente uma confiança e um gozo íntimo que só essa condição permite sentir. Por isso, a relação anterior entre o amor do Cristo, o amor de Deus e da nossa necessidade de assim fazer.
E seguindo a ideia. E a vossa alegria seja plena. Aqui ele mudou só, acho que mudou só essa última palavrinha aqui, né? Porque, e a vossa alegria se cumpra. A gente colocou aqui, né? E ele coloca aqui que a vossa alegria seja plena, plena, repleta, abundante, completa. Aí a nossa alegria se torna como a dele. Jesus veio nos ensinar o caminho da libertação, da plena integração com Deus. Dessa forma, o que realizamos em nome dele não deve ser feito a toque de caixa, de qualquer maneira, e sim envolvido no sentimento mais nobre que possuirmos. Viver é preciso, porém, ele veio nos ensinar a viver bem, viver com alegria. É aquilo que ele falou em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, e a tenham em abundância. Essa é a grande alegria, né, daquele que faz com amor, faz tudo com amor. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Eu nunca deixo as meninas falarem, né? Fico só pegando, correndo na frente. Sueli, fala aí, Sueli. Zé, Rose, eu fico sempre deixar, eu falo toda hora. Depois eu falo. Não tem Pode problema. falar. Pode falar, a gente gosta de ouvir. Você não quer falar nada, não? É que eu sou cara de pau, eu arrisco falar as coisas. Eu posso estar falando bobagem, mas a gente vai aprendendo. Eu fiquei pensando aqui assim, falando de alegria, né? A gente pode, a gente tem tanta qualificação para o nosso mestre, né? E fiquei pensando assim, ele na verdade, é a síntese da felicidade, né? Acho que é a palavra que a gente pode definir do nosso mestre, porque é a felicidade, né? Como é que é essa felicidade? Pagar o bem, procurar aprender a amar todo mundo, é nosso caminho, né? Então, eu fiquei pensando assim, uma qualificação que a gente pode olhar a felicidade, né? Ele quer que a gente tenha a vida em abundância, alegria em tudo que a gente faz, a gente compreender a felicidade que a gente ainda não pode experimentar, né? Esse mundo é tão limitadinho, a gente tem momentos de satisfação, vamos dizer assim, né? É isso. Falei besteira? Sueli, Rose, Zezé. Imagina, não falou besteira de forma alguma, realmente. E você sabe que Falou e disse, né? Falou e disse. Falou e disse. A alegria é algo que nós podemos dar sem ter. Às vezes a gente não está alegre, mas a gente pode fazer alguém feliz, né? A gente tira isso de nós, né? Eu acho que Chico falava isso, né? Porque tantas vezes por dentro ele estava lá sofrendo tal, mas atendia as pessoas, dava um sorriso, né? Chico é o próprio exemplo disso que você falou aí, né? Tem até uma música, né, que ele gostava de cantar. Como é que é, meu Deus? Ai, gente, é uma música que a cada vez... Vivo contente. Isso, feliz a cantar, né? Despreocupado é o meu caminhar, não tenho problema, não tenho aflição, olha isso. Eu tenho Jesus no meu coração. Gente, eu chego lá, mas está difícil ainda. Todos nós chegaremos. Se Deus quiser, todos nós chegaremos. E nós, em especial nós, né, que temos uma compreensão, a gente tem as palavras do mestre, o ensinamento, e tem uma doutrina que ajuda profundamente a entender o que ele disse para a gente. A gente tem que ser feliz, né? Eu acho que a gente tem tudo para ser feliz. A gente compreende, mesmo que pouco, como se dá as leis de Deus, né? Eu acho que essa compreensão faz a gente ser mais feliz. Pelo menos a gente deve, né? E expandir essa alegria em volta, né? Não pode ser egoísta, né? Guardar só a felicidade só para a gente. É isso aí, não pode não. Bom, pessoal, olha, seguindo mais um pouquinho, esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu os amei. Oi, fala. Deixa eu só comentar uma coisinha que o Kleber me fez lembrar aqui. Com certeza. Que um amigo nosso
falava assim muito da importância de você ter a alegria íntima, que muitas vezes você, por exemplo, hoje em dia, com as redes sociais, a gente vive uma crise com relação a isso, né? Porque as pessoas expõem alegria, êxito, né? Sucesso, beleza, etc. e tal. E às vezes você tem N pessoas, né, que estão ali acompanhando e que não possuem aquilo. Então é uma falta de caridade, né? E aí, às vezes, você se expor demais a alguma coisa não convém. E aí nós temos que saber medir essa alegria, porque tem coisas que é entre nós e Deus, que nós vamos nos alegrar. Por exemplo, o próprio Evangelho nos recomenda, né? Quando você faz o bem, tem que fazer sem ostentação, né? Sempre buscando essa satisfação espiritual própria, sem muitas vezes expor, mas um pouco diferente de você fazer a alegria do outro, né? Que é isso que nós devemos buscar. Muito bom, Letícia. Ótima lembrança, a questão das redes sociais realmente é muito, muito, muito bom mesmo. Bom, o versículo seguinte, gente, na verdade é um versículo que a gente não vai se ater muito a ele, porque a gente já comentou bastante isso no capítulo 14, né? Que na verdade é o que o Cláudio vai falar aqui, que a gente, 14 não, 13, desculpa, no capítulo 13, né? No final do capítulo 13. Então, ele repete aqui, né? Ele repete, este é o meu mandamento. Em João 13, 34, Jesus fala em novo mandamento, por ser este do modo pelo qual ele se expressa realmente novo, né? Que antes era amar o próximo como a si mesmo, né? Esse amar os outros como eu vos amo, ele que trouxe, né? Assim ele diz, meu mandamento, como que confirmando a importância deste para a realização da criatura em relação aos seus objetivos superiores. E também ser esta a via única para a efetiva libertação da criatura em relação às suas imperfeições. Porque realmente existe uma diferença muito grande, né, entre amar ao próximo como a si mesmo e amar aos outros como eu vos amei, né, que ele fala aqui, né. Importa-nos saber desse modo que este é o mandamento de Jesus, o resumo de tudo aquilo que ele nos tem ensinado. Assim, o que for contrário a essa afirmativa não pertence aos ditos do Senhor e deve, portanto, ser por nós evitado. Então, como amar-vos uns aos outros como eu os amei, como eu comentei, a gente estudou lá no capítulo 13, né? Se vocês quiserem recordar, lá, busca lá no YouTube que a gente viu, falou bastante sobre isso, então nós não vamos repetir aqui, tá? Só lembrando, né, que existe uma diferença gigantesca entre o que havia antes e essa recomendação, né? Mas Emmanuel comenta esse versículo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está lá no livro Segue-me, capítulo 72, Força. Existem na vida força e força. A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo e, conquanto equilibre os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas, embora sustente máquinas de assombroso poder transportando toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. A força executiva determina a obediência
aos textos legais e se logra, muitas vezes, influenciar milhares de destinos. Nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. São os muitos exemplos que ele sempre coloca, né, nos textos, que eu acho fantástico isso, né, Emmanuel, né? A força física preside campeonatos de habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência, mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que dirige para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços do serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente já comentou, né, bastante sobre essa questão. Mas tem mais um aqui. Screen de luz. Sejamos irmãos. Meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar, na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros, sempre nós mesmos, se integram indissoluvelmente entre si. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós e cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se em teu coração à maneira de serpe invisível. Ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentamos em nós os motivos de tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornaram passíveis de nossa crítica. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que nos cercam. Quando desanimados, encontremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos, em verdade, irmãos do ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus, no Evangelho, não pede censores. Aguarda companheiros de boa vontade que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem celeste em todos os caminhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Comentários? No início do texto, lá está serpe, né? Serpente, né? Uhum. É, 1 ou 3, sei lá. É sim. Serpente, né? Serpente invisível. Texto bonito de Emmanuel, né? Aí no item 3, ó, a maneira de serpente invisível, né? É. É lindo. Faltando aqui. Sim, Ui. É difícil, às vezes, a gente aceitar essa questão, né, de que você, quando você critica, quando você se incomoda com alguma coisa, né,
como ele fala, que ouvirás a irreverência, identificaria um procedimento censurável. Às vezes é muito difícil a gente admitir que, de alguma forma, aquilo ainda está em nós, de alguma forma, né? É difícil a gente, às vezes, admitir isso. E eu, uma vez, perguntei isso para o Arthur. Eu falei, Arthur, com relação a isso, né? Tem coisas que a gente vê né, no acontecimentos aí, né, sei lá, que são coisas que a gente jamais seria capaz realmente a gente tem a noção de que a gente não seria capaz de fazer aquilo de forma alguma, sei lá, um estupro, não sei, alguma coisa assim muito terrível, né? Uma coisa assim muito complicada, né? E eu falei, como que é isso, né? Porque às vezes é difícil a gente admitir que aquilo ainda, se aquilo me incomoda, se eu me sinto mal vendo aquilo, né? Como que eu posso identificar isso como ainda sendo parte ainda de mim, né? E ele comentou o seguinte, que muitas dessas coisas que a gente, como esses casos que eu coloquei, né, que são tão absurdos para a nossa condição, né, atual, que realmente a gente realmente não faria aquilo, né? Ele falou, mas se ainda nos incomoda, é porque, de alguma forma, aquilo já existiu em nós, em existências pretéritas, né, do passado, em outras existências, e que aquilo, de alguma forma, ainda tem alguma coisinha que não foi cicatrizado. Alguma coisinha que ainda, né, ainda falta aquele encaixe perfeito, vamos dizer assim, né? Então, a gente não olha simplesmente com compaixão, com amor, né, mas olha com um sentimento, né, complicado aquilo, né. Foi a explicação que ele me deu. Porque às vezes é difícil você admitir, né? Fala, querido. A gente pensar assim, vamos pensar no nosso mestre, né? Como é que ele via essas ignorâncias do ser humano, né? Como é que ele olhava isso? O olhar dele era tão compassivo, né? Ele não se chocava, né? Aí, chocar entre Isso. aspas, né? Uhum. Não se chocava, porque ele sabia da nossa limitação, né? Eu acho que E é da uma nossa, visão da nossa completa. infância, né, Kleber? Da nossa É, infância, né? eu acho que a gente não se chocava, mas ficava, compreendia também, de novo, essa palavra um pouco compreender isso, né? É muito difícil isso. Eu comparo sempre com a questão da mãe com a criança pequena, sabe? A criança faz, às vezes, algum absurdo ali, alguma coisa, sei lá, derrama um prato de comida, Uma né? malcriação, né? Faz uma malcriação séria com a mãe, o pai. Qualquer coisinha ali, né? A mãe não fica com raiva, né? Não fica magoada, né? A Isso, mãe isso aí. Isso aí que você falou agora. Não não fica existe mágoa. magoada. Né? Não é É mágoa. diferente. Olha só o que você falou agora. Você falou, a palavra é essa. A expressão é Então, eu essa. acho que entende que ela não conseguia, por exemplo, derrubou o prato de comida, sei lá, derrubou a comida, né? Entende que ela ainda não consegue, sei lá, segurar a colher direito e aí É, acabou fazendo sujeira, né? Então, eu acho que é assim que Jesus olha para a eu acho gente. que, eu acho que é essa compreensão. Mas ele conseguia olhar a gente por causa do amor. A mãe, né? A gente fala Amor, que a maior expressão que a gente possa entender nesse planeta aqui é uma mãe, né? É o amor é o que amor. consegue compreender isso, relevar. Olha a diferença. Eu acho É, que ele tem razão, a expressão que ele usou, né? Aquilo ainda aham, nos toca de alguma maneira. Eu acho que faz lembrança remota, né, da gente ter é. feito alguma coisa semelhante nesse sentido, e a gente sente Isso, a própria dor, a alta dor, vamos dizer assim, não existe essa expressão, mas a dor própria. é. Acho que ele tem razão, sim, refletindo o que ele falou. Muito bom. Então, é isso. Sueli? Então, eu estava pensando de uma outra forma,
nos processos obsessivos, né? Às vezes a pessoa comenta, né, do obsessor, é isso, é aquilo, e a gente esquece, né, por que houve, né, por que está acontecendo a obsessão. Porque há uma identificação, né, de sintonia, alguma afinidade, alguma coisa. Isso tanto na questão da obsessão, como da própria influência positiva, né? Quando o médium também, né? Eu me lembrei também da Ivone Pereira, quando ela vai escrever memórias, né? Depois, Leon Denis vai dar aquele cunho doutrinário na obra, que antes, né? Talvez ela não tivesse, vamos dizer assim, tanto cabedal para, né, colocar ali. Então, essa identificação, eu acredito que também é isso, o nosso arquivo, né, de tantas existências aí que a gente vai. Lógico que essa identificação com Cristo é uma maravilha, mas a gente ainda se identifica muito com esse lado da sombra também, né? Quando aquilo bate no outro, é porque tem alguma, né? O Chico falava uma coisa, né, que o obsessor, alguma coisa assim, ele não entra, a gente não abre a porta, mas a gente escancara, abre a porteira, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A gente sempre tem algum núcleo ali que vai fazer essa ponte, essa identificação. Mas a gente está querendo fazer a identificação com Jesus, com as suas virtudes, né, com seus ensinamentos, e eu acho que isso também é uma vacina para a gente. Isso vai nos vacinando, né? E é através do autoconhecimento, porque não adianta a gente... Olha, gente, eu tive um sonho, eu estava muito bem nessa época, desculpa, vou falar mais rápido. Eu estava muito bem, muito ativa na casa espírita, evangelizava, participava de coral, super proativa. E eu continuo mais um pouquinho, agora menos tempo, menos... Mas aí aconteceu uma coisa, né? Não vou entrar em detalhes, que assim eu sofri uma grande decepção. E aí, o sonho que eu tive, olha isso, o sonho que eu tive é que eu estava assim numa ribanceira muito alta e que eu ia escorregando, escorregando, aquilo era pegajoso, escorregando até o final. E foi a sensação exatamente do que eu... É como se eu tivesse caído e estava tentando levantar de novo, entendeu? Então, assim, naquele momento, eu não me percebi, eu não tinha assim, uma consciência dilatada, assim, a ponto de fazer uma autorreflexão. Então, eu me deixei entrar naquela tristeza, naquele acontecimento, e eu me vi, depois desse processo, desse trabalho de autorreflexão e de pensar, né, tudo aquilo, repensar, administrar isso dentro de mim, foi que eu percebi que realmente eu estava assim um pouquinho, não estava tão assim, sabe, com o pé no chão. Espera aí, estou ainda assim, né? Então, vão me perdoar também, que a gente às vezes é muito rigoroso com a gente, né? Mas é isso aí, é cair e levantar. Isso aí, pessoal. Desculpa eu passar para esse aspecto, tá, gente? Não, tudo bem. Tá. Podemos prosseguir aqui mais um pouquinho? Ninguém tem maior amor do que esse, ter alguém entregado sua vida por amor. Aqui, ali muda um pouquinho, né? Opa, desculpa. Aqui, entregado sua vida por amor, aqui ele coloca, entrega o seu ser por seus amigos. É interessante porque Jesus trabalha bastante a questão dos amigos, né? Ele dá muito valor para isso. Então, vamos lá, ninguém quer dizer nenhuma pessoa dizendo desse modo, Jesus não deixa nenhuma dúvida quanto ao que vai falar a seguir. Ou seja, ninguém tem maior amor, maior, é o que excede o outro em tamanho, espaço, intensidade, duração, grandeza, número, importância, ou seja,
Se é maior do que alguma coisa, tá comparando duas coisas, né? Só podemos usar esse adjetivo quando em comparação entre duas ou mais grandezas. Portanto, ao usar essa palavra, Jesus nos faz ver que, pelo menos em nosso atual estágio evolutivo, o amor tem gradações. Isto é, existe amor em maior ou menor intensidade, dependendo do patamar evolutivo da criatura, né? Com certeza. Isso vem comprovar o que dissemos anteriormente. Se antes ele disse, ame ao próximo como a ti mesmo, aqui ele aprofunda a lição, mostrando que o seu mandamento, o mais importante é amar como ele amou. Esse é o maior amor. Aqui tem um texto de Emmanuel, depois a gente volta para o texto lá, né? Então, Jesus e os amigos, porque ele fala, né, dos amigos, né, dar a alguém a vida pelos seus amigos, né? Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar, nas bodas de Caná, né? Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela fidelidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Emmanuel. Tinha certeza que ia falar alguma coisa, Kleber. Olha as crianças Sabe, aí. né? As crianças não são fácil, não. Eu fiquei pensando, esse texto dá a impressão que, assim, é como se a gente conseguisse caminhar e a gente fosse abandonado. Cadê nossos amigos? Nos abandonaram na caminhada. Mas não é isso que ele quer dizer. Não. É a importância, como a Jesus deu uma dica, assim, o comportamento dele é assim, ele olhava para cada um, aquele era importante, aquele momento era fundamental. Quando Pedro, principalmente lá com a sua energia, chegava perto dele, ele dava total atenção. Ele não fazia uma comparação, ele pegava cada característica de cada um, respeitava e procurava compreender a caminhada de cada um. Então, a gente entender que a importância está em nós, a gente amar o próximo como. A verdadeira revolução que acontece, ela é em nós. Por isso que a gente não tem que comparar a gente com o outro, né, e nem esperar o outro caminhar com a gente. A gente faz assim, eu vou andar. Alguém quer andar comigo? É isso que Jesus fez, né? Veio, olha, vamos pegar caminho, vamos caminhar. Quem me segue? O convite é sempre assim, então a gente tem que fazer isso com a nossa vida e com o que estiver do nosso lado. Convida.
O pouco que a gente conseguir compreender, convida o outro. Vamos caminhar? Se a pessoa não quiser, fazer o quê? Mas a gente convida. E eu acho que convidar é sempre o testemunho de Jesus, não é? Convidar. Mas é nossa revolução, nós, individualmente. É isso. Sei lá. Tá certo, Rodé? Tá certo, gente? Tá sempre certo, meu amigo, tá sempre certo. Eu acho, achei ótima a sua colocação, né? Porque é que a gente faça, como a gente está falando a questão do amor, né? Que a gente faça por amor, né? E vamos fazendo. Agora, não espere que ele, como você falou, o convite é feito, mas não espere que ele te acompanhe. Ele vai fazer o que ele achar melhor para a vida dele, né? Porque a hora que você chegar na porta estreita lá, do lado de lá, você vai, é você e você, né? Se eles te acompanharam ou não, é você e você. Vai contar o que você sentiu, o que você fez, o que você produziu, né? O que você ofertou, né? Quanto você serviu, né? É isso. Tem Fala, um Zezé. diálogo. Desculpa, só terminar esse pedacinho. Tem Ah, um diálogo que a Joana teria feito com o Divaldo, que ela fala assim: no final, Divaldo, você vai ver que a luta verdadeira não é você contra ninguém, é contra você mesmo, é com você mesmo. é Eu acho que isso aí é com a gente mesmo, desculpa aí. isso aí. Legal. Fala, querida. Então, esse final aqui, né, que o Emmanuel coloca, eu vejo assim que é o amor sem apego, né, também, porque nós, ele fala, né, primeiro sejamos irmãos, né, no outro texto. Esse texto, Jesus e os amigos, quer dizer, são aqueles que caminham conosco, mas e cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento de, né, encontrar com Deus, encontrar o seu caminho junto a Jesus. Nem sempre nós vamos ser entendidos, né, pelas pessoas. Às vezes, como tem aquela coisa, né, aquele que vai me trair é aquele que come comigo no mesmo prato, né? Às vezes é aquele que está do nosso lado, nosso amigo, nosso irmão. E então a gente meio que tem que ter a própria identidade, e essa identidade está conectada com, com Jesus, né? Com a sua compreensão, com o seu amor, e a gente saber que a qualquer momento nós temos que deixar tudo, e assim é a vida, né? Porque num piscar de olhos você precisa deixar o planeta, né? Deixar a encarnação e ir para o plano espiritual. E o que a gente leva? Aquilo que a gente construiu dentro de nós mesmos, né? O nosso tesouro, o que a gente construiu. E se a gente fica apegado a situações, a pessoas, a objetos materiais, seja o que for, isso só nos atrasa a jornada, né? Nos É, livros de André Luiz, a gente vê muito isso, né? Tem casos de espíritos muito. Acho que eu esqueci agora o livro, gente, estou fazendo confusão, mas tem um caso que ele narra do espírito muito bom trabalhador e tudo, mas com muita dificuldade em desencarnar, porque ele era apegadíssimo à família, né? Quer dizer, a gente precisa saber caminhar junto, né? Eu entendo assim. Muito bom, muito bom. Prosseguindo mais um pouco, pessoal. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu ordeno. Vós sois meus amigos. Por meio da informação de nossos mentores da espiritualidade, aprendemos que um dos maiores títulos que um espírito pode receber na vida maior é o de amigo.
Emmanuel ainda nos afirma, em outras palavras, que a amizade é um dos sentimentos que mais nos aproximam do Criador. Na realidade, a amizade está intimamente ligada ao amor, pois o amor verdadeiro é aquele em que há grande amizade. Portanto, se nas relações comuns a amizade tem todo esse valor, imaginemos o que não é, então, é estar à altura de ser amigo do Cristo. Por isso, há um preço, há uma condição. E a condição, né? Se fizeres o que vos mando. Jesus é o amigo incondicional. A amizade dele para nós jorra incessante. Todavia, para que estejamos em condições de ser nomeados amigos dele, necessário se faz de nossa parte um grande esforço, se fizermos o que vos mando. Por que esta condição? Fazer implica agir, sair da ociosidade, tornarmos-nos dinâmicos. Obediência, o que vos mando, por sua vez, denota humildade, atendimento aos desígnios superiores. São essas as qualidades imprescindíveis para adquirirmos a espiritualidade necessária. Podemos dizer ainda que tal envolvimento requer uma fidelidade absoluta aos objetivos maiores do espírito. É preciso que o nosso eu profundo esteja em perfeita harmonia com o Pai. É imperioso que realizemos uma transformação moral sem superficialidade, a ponto de termos no amor o combustível de nosso evoluir. É isso o que ele quer, pois o que nos manda é exatamente que amemo-nos uns aos outros. Essa é a única regra, a imprescindível para sermos definitivamente felizes, portadores de saúde e de uma amizade plena. Então, na verdade, assim, ele é nosso amigo, né? O problema é nós nos tornarmos, nos considerarmos, né? Poder nos declarar como amigos dele, né? É mais uma postura nossa do que dele, né? Ele nos ama a todos, né? Precisamos ver o que nós fazemos com relação a isso, né? No livro Palavras de Vida Eterna, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Ele comenta esse versículo, né? Diante do Mestre. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe as palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino do verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitosa nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem. Consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, desta ou daquela forma.
resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Emmanuel. E tem mais um de amigos também, no Palavras de Vida Eterna. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, gente, eu vou pedir licença a você, eu tenho que sair, que estou com uma questão aqui familiar para resolver agora, 9h30, ponto. Tá bom? Desculpa, Tudo bem, eu tenho que sair. Deve estar sem problema. terminando já também, né? Sim, eu vou ler Obrigado, gente. Uma boa, só esse texto tá? aqui, depois a gente termina, então. Tá, boa semana, resto de semana para vocês. Felicidades. Odete, tchau. Para Um você abração. também. Boa noite, Kleber. Boa noite, obrigado. Então, amigos de Jesus, palavras de vida eterna. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também os adquiriram. Multidões de partidários, entretanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras e assaltos e de extermínio, também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso, igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipótese de ilusão com que se julguem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, estendendo-lhe as lições e praticando-lhes os ensinos. Emmanuel. Então, meus amigos, por hoje nós ficamos por aqui, nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Agradeço bastante aí a contribuição de todos, os comentários foram maravilhosos, e se Deus assim o permitir, a semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o nosso estudo do Sermão do Cenáculo. Certo? Então, um beijinho para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Beijinho.